vou fechar o diagnóstico, né? Então, eu tenho um paciente com alteração neurológica e eu tenho que pensar em como estabelecer o diagnóstico, pensando que sinomose é um diagnóstico diferencial, ok? Então, vamos falar desse paciente primeiro. O que é importante? Cara, que existem métodos diagnósticos que são definitivos. Então, fazer uma imunistoquímica, fazer um histopatológico e encontrar um corpúsculo, uma inclusão viral, todos esses seriam fáceis de estabelecer. Só que a gente não vai fazer uma biópsia de sistema nervoso, né? Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente consegue na nossa rotina. Então, vamos lá. O que a gente tem na rotina? Hemograma. Todo mundo fala assim, ai, Ju, eu tenho um paciente com quadro neurológico. Deixa eu só ver as perguntas que estão aqui no YouTube. A Anne falou assim para mim, oi, Anne. Ju, já ouvi falar que o vírus fica no ambiente por 1 ano. Não é verdade, né, Anne? Na sinomose, esse vírus ele tem uma baixa resistência ambiental. E é por isso, inclusive, que é tão discutido a importância, não só por isso, né? A importância da vacinação de maior porcentagem de animais possíveis para fazer aquela imunidade em rebanho, sabe? Porque a exposição natural do ambiente acaba não sendo uma exposição tão significativa porque ele não tem uma boa resistência ambiental, tá? Na sinomose a gente está falando, tá? A Marina falou assim para mim, faz de tratamento sim. Vamos fazer, Marina, todo mundo adora, né? A Érica, Ju, depois que o animal melhora, quanto tempo depois faz a vacina? Boa pergunta, Érica. Ó, toda vez que a gente tem um paciente com uma doença infecciosa, e aí não interessa que é sino, qualquer doença infecciosa no cão, né? Que vocês estabeleceram esse diagnóstico de doença infecciosa, e vocês estabeleceram a alta clínica, independente, por exemplo, se é uma sinomose, ficou uma sequela, entendeu, Érica? Ficou uma sequela de mioclonia, ficou uma sequela da convulsão, não sei. Mas se você já estabeleceu a alta clínica desse paciente, da doença infecciosa, qualquer uma, a gente vai fazer a vacinação de 3 a 4 semanas depois da alta clínica, tá? Aí a gente faz o protocolo vacinal. Beleza, Érica? A Melissa Mel falou, Ju, já ouvi falar que na fase neurológica a virulência é menor. É verdade? Não é verdade. Então, assim, o que acontece? Vamos resumir isso, Mel, para não ficar muito extenso, né? O vírus, gente, da sinomose, ele tem tropismo, quer dizer, ele tem uma afinidade por diversos tipos de tecido, né? Então, a gente conhece cepas que têm afinidade por tropismo, que é o epitélio-tropismo, então, tropismo por epitélio, neurotropismo, tropismo pelo sistema nervoso, e também linfotropismo, tropismo pelo sistema linfóide. Então, dependendo da cepa, ela vai ter um ou mais, ou todos, tropismos envolvendo. Então, a virulência não é menor no sistema nervoso, não é menor na fase neurológica, né? Mas o que eu acho que talvez possa ter ficado mal entendido nessa sua interpretação, né? Na fase neurológica, gente, e aí a gente entraria em tratamento, mas na fase neurológica, existem 2 fases básicas que são divididas a sinomose. A fase neurológica aguda e a fase neurológica crônica. Qual a diferença disso? O histopatológico é diferente, a apresentação clínica pode ser diferente, mas para a gente entender aqui, a fase aguda é quando a desmielinização, que é a patogenia, né, relacionada com a sinomose, ela ocorre especialmente pela presença do vírus. E na fase crônica, eu não tenho mais vírus. Quem causa o processo inflamatório é a própria resposta inflamatória. Então, acho que sua pergunta, Mel, assim, ó, já ouvi falar que na fase neurológica a virulência é menor. É verdade? Eu traduziria assim, na fase neurológica crônica, talvez eu nem tenha vírus. Entende? Agora, na fase aguda, a presença do vírus, o neurotropismo, ele é importante e pode ser altamente virulento, tá? E o que é isso que eu falei do tratamento para vocês? Se a gente for colocar na parte prática, vamos pensar, se na fase aguda, gente, quem está causando isso é o vírus, não tem sentido eu promover uma imunossupressão. Porque quando eu promovo uma imunossupressão de terapia, eu deixo esse vírus mais forte. Ok? E o inverso é verdadeiro. Numa fase crônica, não faz sentido eu estimular o sistema imune, porque é o próprio sistema imune que está causando e perpetuando a resposta inflamatória. Tudo bem? Não sei se eu deixei mais confuso, mas só para explicar a Mel que não. A Mel falou que entendeu. Beleza.